Olá, sejam bem-vindos ao Check-up Saúde. Eu sou Alice Sarcinelli e essa é a sua conexão com os maiores especialistas em saúde do estado. Gente, hoje vamos falar sobre congelamento de óvulos, um assunto cada vez mais frequente nas rodas de conversas de mulheres que deixam a maternidade para mais tarde, depois da entrada do mercado de trabalho. Vamos tirar todas as dúvidas sobre o assunto com duas grandes especialistas. Seja bem-vinda, ginecologista, doutora Patrícia Leite. Obrigada pelo convite. Doutora Laisa Merizio Borges, doutora Laisa que está com a gente no Check-up Saúde, nas colunas diárias lá no Vida Saudável. Doutora, a senhora é especialista em reprodução humana. Conta um pouquinho, para além do assunto de hoje, que é o congelamento de óvulos, o que a sua especialidade trata? Então, inicialmente é um prazer estar aqui, né? Lá no Instituto de Medicina Reprodutiva, nós fazemos, além do congelamento de óvulos, o tratamento de fertilização in vitro, inseminação intrauterina, indução da ovulação para coito programado. E esses tratamentos estão voltados para ajudar casais que não conseguem engravidar naturalmente. Inclusive, mulheres que desejam postergar a maternidade e congelam seus óvulos, no futuro terão que recorrer à fertilização in vitro para ter o bebê, para utilizar esses óvulos e ter o seu bebê. Então vamos entender um pouquinho sobre o tema de hoje, né? O que é congelar os óvulos? O que são óvulos e o que é esse congelamento, doutora? Então, a mulher, diferente do homem, ela não tem renovação dos seus óvulos. Então, quando nós somos geradas no útero da nossa mãe, os óvulos que nós vamos usar durante toda a nossa vida são produzidos e são armazenados nos ovários. E quando a gente entra na puberdade, né, e começa a menstruar, ovular, a gente vai ter um consumo progressivo desses óvulos sem que haja uma reposição. Esse consumo ele é progressivo, ele é contínuo ao longo da vida. Mas o que nós observamos é que ele é mais intenso a partir dos 30 anos, assim como a qualidade dos óvulos diminui também a partir dos 30 anos, porque os óvulos que não são utilizados, eles começam a sofrer alterações estruturais. E isso pode diminuir a taxa de fertilidade, aumentar o risco de abortamento, aumentar o risco de ter um bebê com síndromes. Então, no sentido de preservar esse envelhecimento dos óvulos, o alerta é, se a mulher chegar por volta dos 30 anos e não tiver uma perspectiva de gravidez em curto prazo, ela deve congelar os óvulos a fim de paralisar esse processo do envelhecimento. Então, nós fazemos o procedimento em que a gente faz a captação de óvulos e esses óvulos ficam congelados no laboratório de reprodução assistida. Mas vamos entender assim o beabá. Aqui a gente está para desvendar tudo para vocês, contar o passo a passo. Cada mulher nasce mais ou menos com quantos óvulos? Muitos, 6 milhões em média. 6 milhões. Cada menstruação a gente, na verdade, está perdendo um óvulo, seria isso? Na verdade, a gente perde muitos. A partir do nascimento, essa perda ela já acontece. Mesmo sem menstruar? Mesmo sem menstruar. E aí, quando a mulher começa a menstruar, ela tem mais ou menos ali uns 400 mil. E aí, ela começa a menstruar, mas todo mês ela tem um recrutamento de muitos óvulos e uma perda também de muitos folículos, né? Ela utilizando ou não, esses folículos vão se perder. Utilizar seria fecundar? Fecundar, ou se ela fizer o tratamento, né, do congelamento de óvulos, é muito comum essa dúvida, né? Se eu congelar meus óvulos, eu vou ter uma diminuição da minha reserva? A resposta é não, porque aqueles óvulos que foram recrutados naquele ciclo já seriam recrutados em um ciclo... Já seriam perdidos. Sem tratamento, né? Então, ela só vai utilizar os óvulos daquele ciclo. Então, a cada menstruação, a gente vai perder um número de óvulos. Esses óvulos, sendo fecundados, podem dar origem aí ao nosso bebê tão esperado, ou vai descer na menstruação, seria isso? Se não houver a fecundação, né, o endométrio vai descamar e a mulher vai menstruar e aqueles folículos que foram recrutados vão se perder. E aí, antes disso acontecer, caso ela opte pelo congelamento, são retirados esses óvulos antes desse descolamento aí do endométrio, é isso? O tratamento em si, ele é realizado em um ciclo menstrual. Quando a paciente menstrua,
a gente usa hormônios indutores da ovulação para fazer com que esses folículos cresçam. Porque num ciclo natural, ela vai ovular um óvulo, né, normalmente. Mas quando a gente induz a ovulação, a gente promove o crescimento de mais folículos. E esse é o objetivo, que a gente congele um número maior de óvulos, para que ela tenha uma segurança maior de conseguir engravidar no futuro com esses óvulos congelados. Então, o processo demora aí cerca de 10 dias de uso de hormônios, ela vai fazer ultrassom para monitorar esse crescimento. E aí, por volta do 12º dia, é feita a coleta dos óvulos no centro cirúrgico, com anestesia, via vaginal, não tem corte, em que a gente faz a aspiração dos folículos com esses óvulos e os óvulos maduros são congelados no laboratório de reprodução. Doutora, é um tratamento muito moderno, né? Mas ele já existe há algum tempo, ele tem segurança comprovada. Há quanto tempo existe essa opção do congelamento de óvulos? Sim, então, o congelamento de óvulos, ele é antigo, mas nos últimos anos ele se tornou mais seguro e mais eficaz, por conta da evolução da tecnologia. Então, antes a gente tinha o congelamento lento, que não garantia o sucesso no descongelamento. Havia ainda muita perda no descongelamento. Então, mais recentemente, há cerca de 10, 12 anos, a gente começou a dominar a técnica do congelamento rápido, que é a vitrificação. Então, através dessa técnica, a gente consegue ter muita segurança no descongelamento e um aproveitamento de aproximadamente 70% dos óvulos que foram congelados. E aí me chama a atenção algo que a senhora falou, que é que esses óvulos vão envelhecendo e aí teria uma idade aí a partir dos 30, se você ainda, de repente, não casou, ou já tem um relacionamento, mas não quer ter filho, mas pensa que um dia pode mudar de ideia. Esse período seria o quê? A partir dos 30 anos já seria ideal? Quais são os requisitos para esse congelamento? Ou uma menina de 18 anos pode falar, não, doutora, eu já quero ter o meu óvulo de 18 congelado. Quais são os critérios? Então, a gente sempre tem que individualizar, né? A gente fala 30 anos, mas é muito importante atentar para a história familiar. Porque se essa mulher tem uma história familiar de menopausa precoce, né? O olhar para ela vai ser outro e talvez precise mesmo antecipar a investigação da reserva ovariana para uma idade mais jovem, como 18 anos, né? A gente tem algumas síndromes genéticas que levam à menopausa precoce. Então, o ideal é que o ginecologista seja o protagonista dessa história, que ele sempre esteja atento não só à anticoncepção, mas também ao planejamento reprodutivo. Então, solicitar esses exames, fazer uma pesquisa da reserva ovariana, né, por volta dos 30 anos, e com base nesses exames, estimar, né, para a paciente o tempo ali que ela tem, né, e qual é a melhor conduta de acordo com o contexto dela. Né? Então, aí entra, eu acho que o papel da doutora Patrícia também, né, doutora? Porque isso que a doutora Laísa falou, quando a gente entra na idade fértil, começa a ter chances de engravidar mesmo nos relacionamentos sexuais, a maior preocupação é em não engravidar, né? E eu acho que enquanto a mulher não coloca uma decisão do casal em ter um filho, essa é a principal preocupação. E aí, na fala da doutora Laísa, eu fico pensando que muita gente deve estar se questionando. Ué, então eu tenho que falar agora para a minha ginecologista, será quanto tempo eu posso esperar? Mas pelo que eu entendi, essa é uma preocupação do médico. Quais são esses exames? Como é que funciona essa rotina no consultório? Na verdade, essa é uma decisão que vai ser compartilhada, né, do ginecologista com o paciente. Então, fazer uma individualização do caso, quantos filhos ela deseja ter, se ela tem uma certeza de que quer ser mãe ou não, se ela tem algum relacionamento já afetivo estável, que ela já pode começar a pensar. Então, a gente vai fazendo uma programação de acordo com cada paciente. E o ideal é ela começar após os 30 anos, né? A gente tem até um slogan que fala 30 ou congelou, para que a gente comece a pensar nisso daí. E os exames que a gente vai fazer são exames simples, que a gente faz de rotina, né, corriqueiros. É um exame de sangue, o principal que a gente faz é o antimileriano, que é uma dosagem dessa reserva ovariana.
esse exame ele consegue fazer uma estimativa de mais ou menos quantos óvulos ela ainda teria, quanto tempo de vida fértil ela ainda tem. Daqueles 400 mil que chegaram ali, como é que está a reserva dela, independente da idade? É porque isso tem um caráter genético também. Então, eu com 35 anos posso ter uma reserva diferente de você com 35 anos. Por isso que esse exame é importante ser feito para cada paciente e avaliado caso a caso. Se ela tem uma história de mãe que entrou mais precocemente na menopausa, se ela tem algum problema de saúde como endometriose ou ovário policístico que pode dificultar uma gestação futura, já vale a pena ela começar a pensar sobre isso. Então, esses exames são importantes para que ela faça um planejamento cuidadoso sobre o desejo reprodutivo. Apesar nessa idade, né, a gente começar só a querer não engravidar, também é importante que o ginecologista pense e quando ela quiser engravidar. Mesmo que ela não esteja ainda com esse pensamento no momento atual, é importante o ginecologista fazer essa previsão para ela em conjunto. E esse exame antimuleriano, como que ele funciona? Ele é invasivo? Como que ele é feito? É um exame de sangue que pode ser, ele é sem jejum, você pode fazer em qualquer época do ciclo menstrual, então qualquer dia do mês você pode fazer. Se essa paciente não usar o anticoncepcional, a gente ainda pode acrescer algumas informações. Então, a gente pode ainda associar, por exemplo, o FSH, que é um outro hormônio que também avalia a reserva ovariana, e um ultrassom endovaginal para avaliar a contagem dos óvulos. A gente chama de contagem de folículos antrais, que são os pré-óvulos que estão ali para serem liberados naquele mês. Então, são exames simples que a paciente não tem grandes recursos financeiros ou não é muito invasivo e que pode ser feito com tranquilidade. Doutora, mas a gente estava aqui conversando um pouquinho, porque a gente bate papo antes do programa começar. E a doutora Patrícia me contou que ela mesma tem os óvulos congelados. Conta então um pouquinho pra gente da sua experiência como paciente, como que foi essa decisão? Então, quando a gente acaba ficando no lugar do paciente, a gente começa a pensar para a gente também, né? Então, a gente informa as pacientes, mas pensa para nós. E aí, eu cheguei nessa idade em que eu precisava definir se eu tinha desejo reprodutivo, eu não tinha um parceiro definido naquela época, quando eu congelei, para decidir. E na dúvida se eu gostaria de ter ou não, como eu estava mais focada na carreira, né? Nos planos que a gente tem, às vezes, profissionais, ou em fase da vida mesmo. Que é muito comum hoje a gente adiar, né? Isso. Primeiro eu vou fazer um mestrado, depois doutorado, vou trabalhar, vou depois. Isso mesmo. E os óvulos, eles não esperam, né? A gente teve essa evolução social e econômica, né? A mulher no mercado de trabalho hoje tem um espaço cada vez maior e mais importante, né? Como socialmente falando pra gente, mas os óvulos estão lá sendo liberados todos os meses, independente de usar o anticoncepcional ou não, independente de estar ovulando ou não. E aí a gente precisa pensar. E eu cheguei nessa fase em que eu estava precisando definir para mim, né, qual seria o meu desejo reprodutivo ou não, e decidi congelar. Foi super tranquilo para mim, não tivemos dificuldade. A Laísa me ajudou nesse processo. O processo é rápido, não demora muito tempo, são em média 10 a 14 dias por paciente. A gente faz algumas medicações para ir estimulando esses óvulos a crescerem. Vai fazendo ultrassom para ir sendo acompanhado esse crescimento. E em torno de 10 a 14 dias, esses folículos, né, esses óvulos estão prontos para serem captados. Aí vai para o centro cirúrgico, uma anestesia leve, você dorme, o procedimento, alguns minutinhos você já acorda e é liberado para casa. E tem um futuro reprodutivo mais garantido para você pensar com mais tranquilidade qual decisão você quer fazer. Doutora Laísa, quanto tempo esses óvulos podem ficar congelados? Então, hoje a gente não tem um prazo, né? Antes até a gente tinha um prazo, mas com a evolução da tecnologia na reprodução, a gente fala de eterno, né? Então, é quando a mulher realmente sentir que é o momento dela realizar esse sonho, né, da maternidade. Aí ela pode recorrer aos óvulos congelados. A gente teve recentemente, né, casos de artistas que ficam grávidas, como a Cláudia Raia, muito tardiamente, eu acho que o dela foi até naturalmente, né? Mas o tempo da mulher, ela pode esperar até quando para poder engravidar? O que é recomendado? O que entra dentro do saudável? Então, isso só é permitido porque o útero não envelhece. Então, a mulher ela pode receber embriões de óvulos congelados, né, quando em idade jovem ou de uma doadora. De acordo, né, com o CFM, o recomendado é que seja até os 50 anos, mas se o médico julgar
que não existe um risco para essa paciente engravidar depois dos 50, né, individualizando o caso, até depois dos 50 a gente pode transferir os embriões para essa paciente. E a qualidade desses óvulos, doutora, ela fica comprometida com o tempo? Então, essa pergunta ela é interessante porque, às vezes, o congelamento de óvulos, ele é enxergado como um congelamento que vai resolver todos os problemas, né? Então, é muito importante a gente lembrar que a gente está preservando o potencial reprodutivo daquele momento em que os óvulos foram congelados. Então, se a paciente congela óvulos jovem, ela vai ter um potencial reprodutivo bom, né? Uma fertilidade, uma taxa de gravidez boa quando ela for usar. Mas se ela já congela numa idade avançada, né, e aí acima de 40 anos, principalmente, começa a ter um comprometimento importante da taxa de gravidez, o que a gente vai conseguir preservar é a taxa de sucesso daquela idade de 40 anos. Então, é importante que a paciente esteja muito atenta a isso, porque quanto antes ela fizer o congelamento, melhor é o prognóstico reprodutivo, melhor é a taxa de sucesso. Outro ponto é que quando ela congela muito tarde, a gente precisa congelar um número de óvulos muito maior para que ela tenha sucesso, porque a gente tem maior risco de óvulos alterados, embriões com problemas genéticos. E Isso é testado, doutora? Sim, a gente pode fazer como saber triagem genética do embrião antes de transferir para o útero. Todos fazem? É recomendado a partir dos 40 anos. Então, se ela congela mais tarde, ela vai ter uma taxa de sucesso menor, um custo maior, porque ela vai precisar talvez fazer mais de uma coleta de óvulos para ter a quantidade suficiente para ficar segura. Porque não adianta ela congelar 4, 5 óvulos, né? Isso não dá uma segurança. De acordo com a idade, a gente sabe que o ideal é congelar em torno aí de 15 ou mais óvulos. E quanto mais tardiamente, mais óvulos a gente precisa congelar. Então, o foco, né, é que o ginecologista não permita que a paciente perca esse momento, assim, da vida dela, né? Então, alertar a paciente sobre a importância de pensar sobre isso, ainda que a cabeça dela, naquele momento, não esteja voltada para a gravidez. Mas que aquele momento é o momento mais oportuno dela congelar os óvulos, para que depois, no futuro, ela não se arrependa. Sim, a gente está falando de prevenção, Exatamente. né? E muitas vezes o próprio paciente não entende o momento da prevenção. É o profissional de saúde que tem que estar atento a isso. Exatamente. E a gente da reprodução lida muito com pacientes que chegam muito tarde. Frustrados. Se sentindo, eu imagino que desavisados, Isso. porque não tiveram cuidado de um ginecologista que olhou por esse ponto de vista. Exatamente isso. Assim, poxa, ninguém me falou, eu não sabia. Se eu soubesse, eu teria congelado. Então, a paciente, ela tem, assim, esse direito, né, de saber. O que ela vai fazer com a informação, a gente não sabe, né, se ela vai congelar ou não. Mas ela precisa ser orientada pelo médico dela, em quem ela confia, que a acompanha, né, anualmente. Então, é um movimento, assim, que a gente tem feito, né, lá no Instituto, nesse sentido, assim, né, de trabalhar em conjunto com os ginecologistas, porque talvez também o ginecologista não fale, não peça exames, porque ele não tem tanta destreza. O domínio, né, de Exatamente. entender esses exames. Então, precisa educar o profissional para que eduque a população nesse sentido. E por isso, gente, a importância de trazermos esse tema aqui, que às vezes parece muito longe da sua realidade, ou você não pensa em engravidar hoje, mas as coisas mudam com o tempo. E aí eu queria saber da doutora Patrícia, como é que tem sido o perfil dessas mulheres que procuram o congelamento dos óvulos em consultório? A idade tem diminuído? Tem aumentado? Qual é o padrão de mulher que aparece, doutora? Hoje a gente tem tido uma conscientização maior das mulheres, né? Assim como o seu programa, a gente vai tendo mais informação sobre o congelamento de óvulos, sobre a finitude da fertilidade feminina, que até certo momento a gente ainda não tinha tanta noção, assim, de como era, até quantos anos a gente pode tentar, né? A gente vê na mídia mulheres mais velhas engravidando, mas é importante a gente lembrar disso, a diferença de homens e mulheres, né? Os homens vão tendo a produção de espermatozoides ao longo da vida e sendo renovados, e a mulher não, ela já nasce com os óvulos e eles vão reduzindo ao passar do tempo. Então, a gente tem tido casos mais
jovens, de pacientes já interessadas a partir dos 30 anos, mas ainda hoje a grande maioria das mulheres que fazem congelamento de óvulos são mulheres próximas aos 38 anos, quando ela já começou a definir sobre o futuro reprodutivo, na verdade ela já começou a pensar e foi deixando o tempo passar. E o ideal é que elas tivessem esse pensamento junto com os ginecologistas já a partir dos 30 anos, que a gente já começasse a fazer essa previsão, essa informação e a dosagem dos exames de forma regular, para ver se essa reserva vem acompanhando a idade, se ela tem a quantidade de óvulos compatível com a idade dela ou se está uma reserva diminuída, para a gente alertar o tempo correto junto com a paciente de quando definir o planejamento reprodutivo. Ou antecipar o sonho da gravidez, ou talvez congelar, se for a realidade dela. Então, o ideal é que a gente pensasse até os 35 anos sobre esse planejamento. E aí a senhora falou, doutora Laísa, também sobre a menopausa. O que é a menopausa? A menopausa é uma data, na verdade, da última menstruação da mulher. É um diagnóstico que a gente faz retroativo, ou seja, eu preciso esperar um ano em que ela está sem menstruar para dizer que ela entrou na menopausa. Então, é uma data, é um marco, assim como a primeira menstruação. Mas aí a gente tem exames, dentro desses exames, a gente começa a perceber que a menopausa está chegando? Seria a época que a gente não libera mais os óvulos? Isso, a menopausa é uma data em que você finalizou a sua vida reprodutiva, então você não tem mais a liberação dos óvulos ali. Mas o ideal é que a gente converse com essa paciente e ela avalie antes dessa chegada, porque anos antes dela parar de menstruar, os óvulos já estão reduzindo uma velocidade drástica e principalmente a qualidade desses óvulos. Assim como a gente também vai perdendo colágeno, né, na pele, sim, os óvulos também vão perdendo. Então, a qualidade desse óvulo de se dividir, de ser capaz de formar um embrião, também vai caindo com a idade. Então, existem exames para a gente estimar a data da menopausa, mas o ideal é que a gente não espere a definição dessa data para ela começar a pensar no congelamento de óvulos. O ideal é que sejam anos antes dessa queda da fertilidade. Doutora Laísa, e a senhora tem na clínica um material que a gente pode disponibilizar? Conta um pouquinho sobre isso, já que a gente está falando de informação de qualidade aí para você que está em casa e quer entender um pouquinho mais sobre esse assunto, que é complexo, mas que faz parte do nosso dia a dia. Sim, a partir dessa percepção que a doutora Patrícia trouxe, né, de que as mulheres procuram muito tardiamente, né, para fazer o congelamento de óvulos e de que elas têm poucas orientações, nós criamos no Instituto de Medicina Reprodutiva um programa chamado FertiLife, em que nós ofertamos justamente essa investigação da reserva ovariana, orientações, individualizamos, né, os casos para orientar essa paciente sobre o que ela deve fazer de acordo com os exames dela, de acordo com o desejo dela reprodutivo naquele momento, para o futuro. Então, algumas mulheres nós vamos orientar simplesmente a aguardar o próximo ano e repetir de novo, né? Ou outras a gente já vai falar, olha, sua reserva já está começando a diminuir, é importante você congelar agora, porque se você deixar para depois, pode ser que a gente não tenha mais óvulos para congelar. Então, nesse sentido, nós criamos esse programa chamado FertiLife, que é para aqueles ginecologistas que não se sentem confortáveis em conduzir esses casos, poderem encaminhar suas pacientes para que a gente possa fazer isso e depois compartilhar com o próprio ginecologista, né, o nosso resultado, o que nós tivemos de percepção em cada caso. Ou a própria paciente também nos procurar. E, além disso, nós escrevemos um e-book com esse objetivo, né, de orientar tanto os ginecologistas quanto as próprias pacientes nesse sentido, né, sobre a fertilidade, sobre a queda da fertilidade, sobre as causas, né, sobre quais os exames devem ser feitos, a partir de quando. Então, nós gostaríamos de disponibilizar, né, esse material gratuitamente. E aí nós vamos deixar o QR Code, né, o site. O QR Code já está aqui para vocês, gente. E aí fica disponível essa informação de qualidade, tanto para os profissionais da área da saúde, os ginecologistas, mas também os clínicos, quem é do serviço público, quem é do serviço privado e para você que é paciente também. Então, eu queria agradecer esse presente aqui para os nossos ouvintes que a doutora Laísa está deixando. Muito obrigada, doutora. Obrigada a você, Alice. Foi ótimo estar aqui. Doutora Patrícia Leite, um prazer recebê-la aqui, a sua estreia no Check-up Saúde. Volte sempre. Obrigada. Esse foi o Check-up Saúde de hoje. Te espero na semana que vem.